pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema hoje, ele errou, mas Deus viu algo de bom. Olha só, queridos, eu não sei se você sabe, mas o nosso coração é muito mais do que um simples órgão. Na verdade, no coração ele ocupa e na verdade ele é o centro das nossas escolhas, dos nossos medos, da nossa fé. Na história do rei Josafá, que nós encontramos lá no livro de 2 Crônicas, nós temos a história de um homem com um coração que, mesmo diante de um erro, decidiu se voltar ao Senhor. E, na verdade, Deus olhou algo no coração de Josafá. O Senhor, nós precisamos entender que Ele não observa o homem pela aparência. Nós precisamos, na verdade, aprender a olhar o coração e buscar discernir o coração das pessoas, que foi justamente aquilo que Deus viu no coração de Josafá. Agora, nós precisamos observar alguns sinais de que, de fato, o coração de uma pessoa é um coração na qual Deus se agrada. Porque existem sinalizações de fato de quando um coração está alinhado com Deus. E é justamente que nós vamos falar nesse vídeo a respeito de Josafá. Porque nós observamos que a partir de um erro que ele cometeu, nós vemos a forma como Josafá se comportou posteriormente. Porque quando cometemos um erro, o problema em si não é o erro, é a maneira como nós vamos lidar para justamente alinhar a nossa vida debaixo do propósito de Deus. Porque ninguém é perfeito, todos nós podemos cometer erros. E Deus, ele sempre soube disso e nós precisamos compreender esse fato. Então, como é que eu posso alinhar meu coração? Ou como eu tenho condições de verificar se meu coração é um coração realmente que busca se alinhar à vontade de Deus. E a partir da história desse rei, nós vamos aprender como isso é possível. Então eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo. Bom, e que erro foi esse que o rei Josafá, rei de Judá, cometeu? Olha só, Josafá, ele foi chamado a atenção por um profeta, o profeta Jeú, porque ele estava chegando, na verdade, na sua cidade, depois de uma guerra na qual ele foi derrotado junto com o rei Acabe, no qual ele se aliou politicamente falando. Josafá, ele foi ajudar Acabe nessa guerra e quase ele acaba tendo sua vida ceifada. E quando ele chega na sua terra, o profeta chama a atenção dele e diz assim: como é que você pode, Josafá, se aliar a um rei perverso como o rei Acabe? Acabe era um rei ímpio, um rei que não se voltava a Deus, que vivia desobedecendo à vontade de Deus. Então, Josafá é chamado a atenção por conta dessa aliança política. E quantas vezes nós temos nos aliado com pessoas que nós não devemos, na verdade, nos aliar, nos relacionar. Porque Josafá, naquele momento, estava vendo um benefício político. Só que espiritualmente, para a vida dele, era algo desastroso. E muitas vezes nós temos essa atitude como de Josafá, se aliando, tendo relacionamento com pessoas que verdadeiramente vão nos trazer um prejuízo espiritual terrível. E nós precisamos entender e discernir, a partir do nosso relacionamento com Deus, quem de fato nós precisamos nos relacionar, antes de tomarmos decisões precipitadas e acabar cometendo um erro como esse que Josafá, ele acabou por cometer. E como eu falei a vocês, ele quase perde a sua vida por conta disso. Mas algo nos chama muita atenção quando a gente começa a ler a história lá no livro de 2 Crônica, a partir do capítulo 19 e no versículo 3, quando o profeta diz exatamente isso aqui para Josafá: contudo, existe em você algo de bom. Olha só, esse profeta diz isso para Josafá,
Porque, na verdade, Deus estava visualizando algo de bom em Josafá. Josafá, ele tinha algo de bom no seu coração. E por que Josafá tinha algo de bom em seu coração? Será que a gente tem como visualizar o que tinha de bom no coração de Josafá? Porque nós precisamos entender o seguinte: há a possibilidade de nós observarmos se nosso coração, apesar de erros que nós cometemos, se nosso coração busca a Deus. Porque o profeta falou exatamente aquilo que Deus tinha se agradado no coração de Josafá, apesar daquele erro que ele cometeu. Ele diz assim: pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Olha só o que Josafá ele havia feito. Josafá buscou justamente se livrar dos postes sagrados. E esse foi o ponto que a gente começa a observar no coração de Josafá. Porque nós precisamos discernir aquilo que está no nosso coração. Tá? Por quê? Porque é isso que Deus vai visualizar na vida de uma pessoa. E existem atitudes que demonstram de fato se meu coração é um coração bom, da mesma forma que Josafá. Bom, Josafá ele cometeu aquele erro de se aliar com Acabe por conta de uma pressão externa. Porque, na verdade, o ego dele, naquele momento, cedeu à pressão externa. E muitas vezes nós acabamos por ceder a pressões externas, situações que acontecem, e você acaba verdadeiramente cometendo erro por conta disso. Mas ele tinha uma consciência espiritual, e aquela consciência espiritual acabou gerando um incômodo muito grande no coração de Josafá. Porque aqui é a primeira sinalização que você pode observar se teu coração é um coração bom. Porque se você tem uma consciência espiritual a partir de um erro que você comete, você não consegue ter paz enquanto você não resolve aquela situação. Porque isso que você vai perceber em Josafá, a partir de uma sensação interna que não dava paz ao coração dele, ele começou a ter atitudes diferenciadas que demonstravam de fato essa consciência espiritual. E é aqui que nós vamos começar a falar sobre a primeira atitude que Josafá tomou assim que ele chega na sua cidade. E qual foi a primeira atitude? A primeira atitude foi que Josafá, ele foi derrubar os ídolos que ainda existiam nas cidades na qual ele era rei, que ele governava. E esse derrubar de ídolos, na verdade, representa uma purificação na alma de Josafá. Porque eu quero te dizer o seguinte: na verdade, a nossa caminhada cristã, ela precisa passar por um processo de purificação no nosso interior. Na medida que Josafá ele foi passando por aquelas cidades, derrubando aqueles postes sagrados, aquela idolatria que ainda era existente, na verdade ele está sinalizando que da mesma forma nós precisamos exercer na nossa alma. Faça uma avaliação na tua alma. O que você ainda tem enquanto ídolos na tua alma que tá te afastando do teu relacionamento com o Senhor, que tá impedindo com que você de fato tenha um coração que busca a Deus de verdade? Quais são os seus ídolos? Por exemplo, status, pessoas, vaidades. Isso são ídolos que nós temos muitas vezes no nosso coração e nós nem observamos que isso é uma idolatria. Olha só, e você precisa identificar aquilo que ainda tá te roubando na tua alma, que te impede de você vivenciar uma vida realmente de verdade, de busca a Deus de coração aberto, porque não tem, escuta o que eu tô lhe falando agora, não tem como você agradar a Deus e você ter o coração alinhado a Deus, se você ainda tem nesse coração ídolos pelo qual você ainda conduz a sua alma.
E como eu falei, esses ídolos podem ser coisas, pode ser pessoas também. Porque nós não avaliamos isso. Porque um ídolo é aquilo que você conduz a tua vida. O ídolo, ele vai conduzir as tuas escolhas. Então, que Deus estava observando em Josafá, se ele teria coragem de derrubar aqueles ídolos que ainda existiam, que estavam atrapalhando e corrompendo a sua relação para com ele. E o que Josafá ele fez? Ele começou a percorrer em todas as cidades que ele governava e começou a mandar derrubar toda idolatria ainda existente. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: quais são os ídolos que você precisa derrubar que ainda tem aí na tua alma, que está conduzindo a tua vida? Será que são paixões ainda que te roubam da presença de Deus, que ainda faz com que você tenha pensamentos divididos? Sabe? Isso é idolatria. Se Deus já te sinalizou isso no teu coração e você permanece conduzindo as suas atitudes a partir desses ídolos, eu quero te dizer que você não tem um coração que agrade a Deus. Com certeza, Deus não está se agradando dessa tua atitude de idolatria. Isso ainda é uma sombra que tem no teu interior. Mas Josafá não permitiu com que essas sombras atrapalhassem mais o seu relacionamento com Deus, porque isso estava corrompendo a sua vida. Porque é isso que a idolatria interior, ela acaba por fazer você, te corrompe. E isso vai, de uma forma desastrosa, conduzir as tuas escolhas. Portanto, pense: quais são os ídolos na minha alma que eu preciso derrubar? São relacionamentos que eu preciso derrubar? Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que Deus já falou para você deixar de se relacionar. Pode ser uma paixão, pode ser uma amizade que você tem idolatrado. Isso é só um exemplo. Quais são as vaidades na tua vida? Os status que você ainda busca? Porque você tá com sua alma ainda corrompida? Isso é idolatria se você não sabe. Mas o Senhor está dizendo para você que você precisa derrubar esses postes sagrados, esses ídolos, porque senão você não tem como ter um relacionamento alinhado à vontade de Deus, porque você está com o coração dividido e dessa forma não tem como manter um coração puro diante de Deus. Uma segunda atitude que a gente observa de um coração voltado a Deus é que quando Josafá passava por aquelas cidades que ele derrubava os postes sagrados, ele levantava juízes íntegros para conduzir aquelas cidades. E olha só, isso fala de uma integridade coletiva. E o que isso fala às nossas vidas, colocando de uma maneira prática? Isso faz com que você observe que a tua vida precisa de uma integridade em todas as áreas. Eu quero te perguntar, como é que está a tua família? Como é que está o teu trabalho? Como é que estão as tuas emoções? Como é que está o teu ministério? Será que essas áreas aí na tua vida, elas estão realmente alinhadas ao Senhor? Como é que tá estas áreas na tua vida? Porque um coração que é um coração bom, busca alinhar essas áreas que você tem na sua vida, ela de fato, ela corresponde à tua vida externa, corresponde à tua vida interna. Porque se você tem um coração bom, essas áreas aí da tua vida precisa estar alinhada à vontade de Deus. Observa essas áreas. Será que essas áreas estão divididas? Elas não correspondem àquilo em que você diz que crê na tua vida? Porque se essas áreas estão desalinhadas, eu quero te dizer que Deus ele está observando isso.
E essas áreas demonstram se você tem uma vida coerente aquilo que você diz que crê. Porque se não estiver correspondendo, eu quero te dizer que infelizmente isso é uma das maiores demonstrações que não há um coração bom dentro de você. Isso precisa ser revisto. Então faça como Josafá. Alinhe de uma forma coletiva todas as áreas da tua vida, correspondendo à coerência que você tem entendido da palavra de Deus. Porque precisa haver coerência. E quem tem um coração bom, Deus observa essa coerência nas áreas de sua vida. Porque se tem algo que ainda precisa ser ajustado, alguma dessas áreas que eu citei aqui para você, eu quero te dizer que Deus também não está se agradando de forma nenhuma. Mas se está alinhado, se tem coerência, com certeza Deus está se agradando muito disso em sua vida. Uma terceira característica de alguém que tem um coração bom verdadeiramente é alguém que tem a confiança em Deus. Josafá, assim, quando chega na cidade dele, o que acontece? Ele é ameaçado pelos moabitas e que iriam guerrear com ele. E eu quero te dizer que esse povo era um povo que tinha muitos guerreiros e que a probabilidade de Josafá ganhar era mínima. Mas o que Josafá fez? Josafá, ele não reagiu pela força do braço dele. Josafá, ele buscou confiança em Deus. Josafá, ele não agiu no impulso, no desespero. O que ele foi? Ele foi se render primeiro a Deus. Olha só, Josafá, ele se levanta e pede para o povo jejuar. Ele foi orar. Ele não foi logo guerrear. Não. Diante daquele medo, porque vai ter muitas situações de medo que vão afrontar a nossa vida, o que Josafá fez? Ele passou por que é chamado de processo de sublimação. Ele transformou o medo, a ansiedade diante de um confronto de guerra e sublimou para a confiança, para a fé em Deus. E esse foi um ponto extremamente importante que Deus visualizou no coração de Josafá, a confiança que ele tinha em Deus, porque nesse momento ele foi provado novamente. Olha só, quando houve a situação em que ele poderia enfrentar novamente uma guerra, mas ele, diferentemente da outra vez de buscar aliança, na verdade ele buscou o quê? A Deus, a confiança em Deus. Ele não agiu por impulsividade, porque eu quero te dizer, quando a gente age por impulsividade, a gente vai cometer erros que a gente vai se arrepender depois. Esse é um ponto. Então nós observamos aqui em Josafá uma confiança em Deus. Bom, e aí o que Josafá fez? A gente vai observar uma outra atitude que agrada o coração de Deus. Josafá, ele foi buscar ouvir a voz profética. Josafá, ele foi buscar ter discernimento espiritual naquele momento de aflição, de possível guerra diante dele. E aí o que foi que ele fez? O profeta trouxe uma direção para Josafá, que ele não ia precisar lutar nessa guerra, que na verdade aquela peleja era de Deus e que ele só precisaria se manter na sua posição e firmeza. Então, o que Josafá fez? Ele demonstrou algo que demonstra maturidade espiritual em uma pessoa. E o que Alexandra demonstra maturidade espiritual numa pessoa? É aquela pessoa que tem uma escuta ativa. Ouça o que eu estou te falando. Uma pessoa que não tem escuta ativa, ela não tem maturidade espiritual. Se você não busca ouvir os direcionamentos, principalmente que lhe dão discernimento, você não tem maturidade. Porque nós precisamos aprender a nos mover por revelações dirigidas, mas revelações dirigidas verdadeiramente por Deus, tá? E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, se eu tenho uma escuta ativa,
Josafá, ele teve uma escuta ativa quando aquele profeta mostrou para ele aquilo que Deus tinha a fazer diante daquela guerra. Então ele demonstra maturidade emocional naquela hora. Então, Josafá, o que ele fez? Ele fez exatamente aquilo pelo qual a voz profética havia conduzido ele, pedido para que ele fizesse. Agora, se você é o tipo da pessoa que você está tendo orientações que estão lhe dirigindo a você fazer determinada coisa e você não toma atitude daquele direcionamento, ou então faz aquilo que você entende que tem que ser feito, eu quero te dizer que você corre sérios riscos e que demonstra que o seu coração não está alinhado à vontade de Deus e você não tem um coração bom, porque você não é alguém que escuta, e não apenas escuta, mas pratica a direção que lhe foi dada, porque isso é uma outra característica importante que a gente tem como discernir o coração de alguém. Se você quer observar se alguém tem um coração alinhado, observe se essa pessoa tem uma escuta ativa, porque quem tem escuta ativa tem maturidade, porque vai ser alguém que vai saber realmente discernir de uma forma coerente. E aí o que acontece com Josafá? Josafá tem a vitória da guerra, gente. Porque alguém que tem um coração bom diante de Deus vai ter vitória. E foi exatamente aquilo que Josafá, ele precisava ter naquele momento. Ele teve a vitória. Ele moveu o coração de Deus justamente por essas atitudes que ele teve. Porque, na verdade, o que eu quero te dizer é o seguinte: existem guerras na nossa vida que, na verdade, as maiores batalhas, elas estão na nossa alma, no nosso interior. A batalha de Josafá não era contra Moabe, de fato. Era contra a idolatria no seu interior, era contra o medo, era contra a dúvida que muitas vezes acaba gerindo o nosso coração. E naquela hora, Deus queria ver a atitude de Josafá. E que, na verdade, ele já tinha observado esse coração bom que ele tinha. E por conta disso, ele ganhou a guerra naquele momento. Porque Deus viu que realmente ele tinha um coração bom, um coração que confiava em Deus, que tinha Deus como suficiente. Tanto é que essa guerra, quem pelejou foi Deus. Eles não precisaram fazer nada. Deus, ele confundiu aqueles homens que se degladiaram entre eles mesmos. E Josafá só ficou olhando aquela confusão todinha. Só olhando, adorando a Deus e vendo como Deus, ele ganha as nossas guerras. Às vezes a gente não precisa fazer nada. Mas por que ele não precisou fazer nada? Porque ele tinha um coração bom, gente. Esse é o ponto. Por isso que Deus vê o nosso coração. Ele viu em Josafá um coração bom e por conta disso ele se moveu. Josafá não precisou fazer nada. É isso que eu e você precisamos compreender. Se o nosso coração for um coração alinhado a Deus, Deus vai guerrear e a gente não vai precisar mover nada. A gente só vai olhar. Só vai manter uma posição e olhar aquilo que Deus vai fazer. Então, a grande questão não é só a perfeição, mas a busca no arrependimento diante de um erro que você comete. Você precisa se arrepender diante de Deus, pedir perdão para as pessoas que você machucou e voltar um caminho. E é isso que vai demonstrar se teu coração é um coração bom, porque alguém que tem um coração bom é um coração que busca voltar para um caminho e se alinhar. Foi aquilo que Josafá fez e possibilitou a ele ter uma vitória. Então esse é o grande ponto. Você está retornando e organizando o que precisa ser organizado no seu interior? Porque se você estiver fazendo isso, Deus vai ver no seu interior. Ele vai observar isso de bom que tem no teu coração. Então, se você entende a importância desse vídeo, eu quero te convidar a compartilhar,
a curtir o nosso vídeo e se inscrever se você não é inscrito. E que Deus abençoe a tua vida e até o nosso próximo vídeo por trás do coração. Tchauzinho!